Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Continuaremos a partir do capítulo 26, intitulado Mãe e Filho. Nos narra André Luiz. A alegria plena coroara o trio doméstico, mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores. Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando: terei agido corretamente? Lia-se-lhe no rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga aconchegou-a de encontro ao coração. Venceste, valorosa, disse terna. Compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesma. Relembrando o último capítulo, nós vimos Odila estimular o seu esposo Amaro, que está encarnado, a continuar com o seu relacionamento com Zulmira, sua nova companheira. Vimos que Odila estava obsidiando Zulmira por conta de ciúmes, por conta de ódios do passado, e finalmente, desperta por Clara, ela conseguiu renunciar à perseguição e ao ódio e dar um verdadeiro exemplo de perdão, estimulando o seu próprio esposo, a quem ela tinha muito ciúme antes, a continuar com a sua vinculação com a nova companheira, pensando na sua filha Evelina, e na necessidade do perdão. Vimos Odila colar-se a ela à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. Não te comovas tanto assim, apelou a benfeitora, osculando-lhe os cabelos. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: meu pranto não é de sofrimento, sinto-me agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim antes? Sim, elucidou Clara de modo significativo. Perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. A importante lição de irmã Clara, demonstrando que quem persegue, quem alimenta o ódio, acaba sendo infeliz por conta do peso espiritual. Carregamos um grande peso quando focamos na vingança, no ódio, na perseguição. Quem perdoa e segue fazendo e desejando o bem, fica leve e feliz. Aí assim vamos nos libertando desses pesos espirituais a cada dia, almejando a nossa libertação espiritual, o voo sagrado nas alturas de uma alma liberta do ódio. E afagando-a, acentuou bondosa: vamos, deste agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante serás aqui bem-aventurada mensageira, uma vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos. Imagina que beleza é trabalhar para anjos guardiães, não é? Uma lição importante de irmã Clara: quando fazemos o bem, colhendo o amor puro, também teremos o amor puro em nossas vidas. É a lei de ação e reação, a lei de retribuição, onde recebemos aquilo que damos. Se fazemos a caridade, se pensamos nos outros, se ajudamos alguém, receberemos a ajuda do alto, dos amigos espirituais também. Ela trabalharia, portanto, como uma mensageira junto a anjos guardiães, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade. Vejam como a renúncia traz ganhos, patrimônios.
ela renunciou ao seu esposo, que ficou encarnado na Terra e ela desencarnada. Então não é um relacionamento aberto, não é traição. Ela precisa seguir a sua existência, ela desencarnou. O seu esposo continua no plano físico e a nova companheira dele ajudará na criação de Evelina. Ele precisa dessa nova companheira. Então, essa renúncia de Odila trouxe a amizade de Amaro, um patrimônio de afetividade. E aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste um merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. Olha que interessante. Eu já falei isso aqui antes, né? Nos estudos anteriores. Para a gente ter mérito, precisamos servir, precisamos renunciar, trabalhar, nos esforçar. Odila somente obteve o direito de ver o filhinho, Júlio, depois que direcionou a sua filha Evelina para Zulmira, para a nova companheira de Amaro. Então foi necessário que ela renunciasse a algo para receber o prêmio de ver Júlio, o seu filhinho que ela tanto ama. É assim que funciona a dinâmica divina da lei de ação e reação, da lei de mérito. Nós precisamos nos esforçar, precisamos doar algo de nós para recebermos as bênçãos, as dádivas, a retribuição divina. Hoje mesmo estarás ao lado de teu Júlio. Odila, transfigurada, estampou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes, quando a reconduzimos ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção. Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamo-la ao reencontro. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio revelava inexcedível contentamento. Era a primeira vez, depois da morte física, que se confiava a romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas ante os surpreendentes jogos da luz. Ela, portanto, depois da morte, tinha focado na perseguição, no ódio, e por isso não pôde ver Júlio. Ela, pela primeira vez depois que havia desencarnado, estava tendo a oportunidade de ver o seu filhinho, que também estava desencarnado. Ela então está maravilhada com o caminho, com o trajeto que leva ao lar da bênção, onde está Júlio aprendendo, junto de irmã Clara, junto de outras irmãs que estão lá, irmã Blandina. Então ela está maravilhada porque está tendo as delícias do céu pela primeira vez. Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigíamos, inalava o ar tonificante a longos haustos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores. O caminho deve ser belíssimo. Extasiou-se na contemplação das centenas de pequeninos, das crianças, que brincavam festivamente. Muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo. Por isso mesmo, deixava-se conduzir qual se fora um autômato. Ela estava tão maravilhada que ela não reagia, não entrava em conversação com o restante da comitiva. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com a gentileza habitual. Blandina é quem cuida de Júlio e de outras crianças. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada: "Meu filho! Júlio, meu filho!" Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos apreender. Olha que interessante a reflexão de André Luiz ao ver Odila se encontrando com Júlio, seu filhinho. Nos diz André Luiz que a relação de mães e filhos contém um segredo divino que ele ainda não pode compreender.
uma ligação tão forte que vai certamente trazer a cura de Júlio, porque nós já vimos que Júlio está doentinho no plano espiritual. Apesar de ter desencarnado ainda criança e acolhido no lar da bênção, ele está muito perturbado, ele está doente. Agora a presença de sua mãe certamente vai ajudá-lo. A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. Mãe, mãe, gritou respondendo, e alongou os braços, agarrando-se-lhe ao busto. Em lágrimas, Odila retirou-o instintivamente do leito, beijando-o enternecida. Quando se lhe acerenou a desbordante emotividade, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. E terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando contente. Sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Lembrando que Júlio traz uma problemática na garganta por conta da forma que ele acabou desencarnando em outras existências, da mácula que ele traz nessa região da garganta. Agora será tratado por sua mãezinha. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo, e certo, sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Então eles já vão colocar Odila para cuidar do Júlio. Ela vai morar nesse lar da bênção para cuidar do seu filhinho que está doente. Sim, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades, informou Blandina prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Vejam a dificuldade de Odila de compreender como o perispírito pode trazer uma mácula, uma doença, uma enfermidade. O perispírito de Júlio traz uma doença na garganta. E Odila tem dificuldade de compreender como o espírito leva para o mundo espiritual máculas que se parecem com doenças do corpo físico. Nós já estudamos aqui o perispírito, como esse corpo astral traz as características físicas que muitas vezes encontramos no corpo de um encarnado, e Júlio trazia essa doença na garganta. Ela, no entanto, precisaria de tempo, porque também estava perturbada depois de tantos anos de perseguição. Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam pelo pensamento. Olha o nível espiritual de Clarencio e irmã Clara. São seres superiores conversando ali por telepatia, enquanto os demais espíritos não notavam essa conversação. Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada. Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro cauteloso. Nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Me recordo agora da página que gravei ontem para o canal, chamada Nós Todos, de Emmanuel, em que ele diz no livro Justiça Divina que os espíritos desencarnados também têm seus desafios, também têm suas problemáticas que precisam resolver. Também são inferiores muitas vezes. Então, os espíritos desencarnados também têm um trajeto evolutivo a cumprir e trazem problemáticas às vezes maiores do que as nossas enquanto encarnados.
vemos nessa obra também de André Luiz a informação de Clarencio que todos que estão no plano espiritual também precisam continuar trabalhando e servindo, lidando com as suas sombras do passado, e que muitos esperam um céu de contemplação, mas encontram um local de serviço, de trabalho, com muitas problemáticas que vemos na Terra também. Sorrindo, acrescentou: nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre a distância da nascente que lhe dá origem, está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Interessante essa figura de linguagem do rio que corre, como a ligação que temos desde o nosso passado em que fomos criados, espíritos individualizados até hoje. É como a nascente do rio que continua ligada a esse rio, apesar da distância. A corrente de água que flui é o tempo que passa, mas continuamos ligados às nossas origens, dos nossos atos, das nossas escolhas e do nosso passado. Procurarei compreender, disse Odila, mais segura de si. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir talvez próximo, terei meus familiares aqui de novo e não posso olvidar a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. Notem que nessas frases repetidas por Odila, ela demonstra o seu despertamento espiritual, a necessidade que nasceu nela de progredir, essa necessidade que todos carregamos, ainda quando atrasados no estacionamento da nossa trajetória evolutiva, sempre temos aquela mensagem de fundo em nossas consciências, da necessidade de avanço espiritual, de refazimento, de progresso. Odila estava tendo esse momento, percebendo que ela precisava agir para quando chegassem os seus familiares, que um dia desencarnariam, ela estivesse pronta. Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes, e concluiu: um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Odila está começando, portanto, a desejar um lar, uma convivência pacífica com seus familiares, um reencontro bendito. Ela está enxergando a bondade divina depois de tantos anos de perseguição e ódio. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situar-se, em definitivo, no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou reconhecidamente. Despedimo-nos felizes. Odila, portanto, ficaria no lar da bênção, auxiliando as irmãs Clara, Blandina e Mariana. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar um instrutor acerca dos problemas que me esfervilhavam no cérebro. Para variar, André Luiz está cheio de curiosidades e dúvidas. Por que não esclarecer Odila com respeito ao pretérito de Júlio? Olha só, André Luiz está perguntando para Clarencio, por que nós não avisamos Odila do passado de Júlio, o passado em que ele foi suicida? Seria aconselhável deixá-la entregue a informações deficientes, quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Então André Luiz está perguntando a Clarencio por que eles não revelavam tudo o que sabiam de Júlio para Odila. Clarencio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se. À primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto,
As recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. Eu repito aqui, vejam a condição de Clarencio como espírito elevado. Ele tem um raciocínio muito à frente de todos nós. Por isso, terapêuticas que nós consideramos justas, Clarencio já enxerga com cautela. Ele não revelaria o passado de Júlio porque isso traria ansiedade, atrapalhando o trabalho de recuperação de Júlio. Odila não estava preparada para receber a informação do passado de Júlio. Isso traria prejuízo e não auxílio. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. O alimento tem que ser digerido pouco a pouco, senão causa mal-estar. A verdade é assim também. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. Então, o envolvimento de Odila na recuperação de Júlio vai trazer de forma automática a vinculação dela para a nova reencarnação do menino. Ela vai descobrindo pouco a pouco o passado e as necessidades do seu filhinho. Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Então é todo um trabalho cauteloso, um trabalho que leva tempo, de vinculação de Odila ao destino de seu filhinho Júlio. Ela vai se integrar pouco a pouco e, consequentemente, vai descobrir sobre o passado dele, sobre as necessidades do filho. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir. Essa frase é importante porque demonstra que os espíritos superiores não realizam o trabalho por nós. Eles querem a nossa mão agindo, eles querem a nossa contribuição. Senão, anula a nossa capacidade de agir. Eles não anulam jamais o nosso livre-arbítrio, a nossa condição de trabalhadores. Eles estimulam que nós façamos, que nós resolvamos as nossas problemáticas. Eles ajudam, auxiliam, colaboram, mas quem realiza o trabalho efetivo é o indivíduo. Ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, uma vez que a segunda esposa de Amaro substituí-la-á na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filhinho. Então vejam que o ultimato de perdão de Odila será entregar novamente o espírito de Júlio para Zulmira. Olha que renúncia para ela. Lembrem-se, Júlio, na última encarnação, desencarnou porque Zulmira foi negligente e desejou a morte do menino, inclusive. Depois de muitos anos de perseguição, Júlio voltará para o mesmo núcleo familiar, voltará como filho direto de Zulmira. Olha a renúncia de Odila. Júlio tinha sido seu filho, tinha nascido dela. Ela desencarnou e Júlio acabou desencarnando também por negligência de Zulmira. Agora, Júlio vai voltar como filho de Zulmira, vai nascer das carnes dela. Vejam como a lei divina exige renúncia, exige sacrifício para libertar Odila. Ela terá que entregar Júlio a Zulmira, sendo que Júlio já sofreu antes uma morte por culpa da Zulmira. Vai ser muito difícil para Odila entregar o seu filho novamente para alguém que deixou ele morrer no passado. Mas agora a situação é outra, não é? Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me satisfeito na inquirição. André Luiz entendeu por que eles não contaram tudo para Odila. Clarencio, todavia, com o sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, aduziu calmo. A vida é uma escola, e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição,
Olha aí, novamente a ideia de ação individual. Cada um precisa agir. Os Espíritos não resolvem os nossos problemas por nós. Nem mesmo Deus, nem mesmo Cristo. Eles não resolvem por nós. Eles vão ajudar, eles vão colocar pessoas na nossa vida, eles vão auxiliar. Mas a decisão tem que ser nossa. Cada um tem que comprovar, dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à terra. Então Clarencio está vendo, que no futuro a própria Odila vai procurar eles, falando de reencarnação do Júlio. Eles não precisam propor isso a ela. Eles não precisam impor isso a ela. Ela naturalmente vai procurar Clarencio, André Luiz e dizer: olha, eu acho interessante o Júlio voltar como filho de Zulmira. Ela mesma vai propor isso, porque vai perceber com o tempo que isso é o melhor, que isso é necessário. Encerramos assim o capítulo de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham, rogando a espiritualidade amiga que nos faça compreender essas lições, agradecendo a Cristo Jesus por nos trazer o Evangelho, o exemplo, quando reencarnou entre nós. E agradecemos a Deus, nosso Pai, por nos coroar, nos conceder o Espiritismo para compreender as verdades eternas, essas lições do mais além, onde espíritos irmãos que já reencarnaram e agora retornam do mundo espiritual para nos contar o que acontece, nos auxiliam no processo evolutivo. Que possamos refletir sobre as lições do estudo de hoje, especialmente em relação ao perdão, especialmente em relação à nossa conduta no plano espiritual, quando regressarmos e percebermos que o céu não é uma contemplação inútil, não é uma inércia, uma ociosidade, mas é serviço, é trabalho, é renúncia, é sacrifício. E a lição também de que para angariarmos mérito é necessário doar de nós a nossa ação, o nosso tempo, a nossa contribuição, renúncias exigíveis por conta do nosso passado de erros. Somente assim poderemos nos reequilibrar perante a lei divina. Aprendamos assim com Odila, com Zulmira, com Clarencio, com André Luiz, com Júlio, com Evelina, com Irmã Clara, com todos esses personagens que nos trazem lições valiosas para aplicarmos em nossas vidas particulares. A nossa ação, que não será realizada pelos Espíritos, nem por Cristo, nem por Deus, será realizada por nós. Nós precisamos tomar a decisão, realizar a escolha, renunciar aos prazeres da carne, da terra, entregar nossas vidas a Cristo e agir. É necessário agir para saldarmos essas dívidas, para nos reequilibrarmos junto à lei divina. Agradeço assim a todos pelas reflexões, pela companhia de cada dia e pedimos ao nosso mestre amigo, a Cristo Jesus, nosso irmão maior, que envolva toda a terra, que envolva os irmãos ainda não despertos, ou aqueles que ainda trazem muito preconceito e não conseguem enxergar no Espiritismo ou em outras religiões as verdades também divinas. Que esses irmãos possam perceber que todos que aceitam Cristo nas suas atitudes, nos seus pensamentos, que louvam a Deus a cada dia com as suas escolhas, também herdarão o reino dos céus, também adentrarão o reino celestial. Agradecemos aos nossos irmãos maiores, à equipe responsável pela divulgação da doutrina, aos amigos espirituais que nos estimulam para o bem, que nos inspiram a refletir sobre o Evangelho. Obrigado, meus irmãos. Recebam as bênçãos de nosso Mestre Jesus. E que cada irmão que nos escuta, cada irmão que reflete conosco sobre essas verdades, possa também ser envolvido e abençoado por Ti, Senhor. Que os bons espíritos, os anjos guardiães, todos aqueles que se dedicam ao Cristo possam nos envolver, nos abençoar, protegendo aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles a quem amamos, a quem queremos o bem. Que o Senhor possa visitar a cada um deles, Senhor, trazendo proteção, trazendo amparo, trazendo luz para as suas vidas. Agradecemos mais uma vez e rogamos que as bênçãos de Maria Santíssima, Mãe das Mães, possam envolver toda a terra com seu manto sagrado.
resgatando aqueles mais teimosos, mais rebeldes, para que possam despertar o quanto antes e também merecerem uma nova chance para aqui permanecerem quando da separação do joio e do trigo. Muito obrigado mais uma vez e que a graça divina possa abençoar a cada um, trazendo as bênçãos e a libertação necessárias para os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.